mais um podcast. Eu estou aqui com uma equipe de peso. Pessoal, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai dar visões diferentes na área da saúde mais uma vez. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem da atuação de vocês. Vou começar pela Leide. Para mim também é um prazer, né, estar com vocês aqui. Com certeza é muito bom falar desse tema, né, falar da saúde, e ainda mais com pessoas, né, que têm uma grande experiência, então eu me sinto honrada de estar participando aqui. Eu estou, né, como gerente administrativa da Unimed, atuo nessa área há 17 anos já, né, estou na Unimed já tem um tempinho aí, por mais que sou bem nova, tá, gente? Mas eu atuo na Unimed já há um tempo, na parte administrativa, né. Eu costumo dizer que eu trabalho nos bastidores da assistência, né? Que para a assistência acontecer, tudo tem que rodar, né? O processo tem que acontecer, os insumos têm que chegar, então as compras têm que acontecer, o operacional tem que estar ok, né? Para o médico entrar na sala de cirurgia tem que estar tudo alinhado, tudo ok, tudo bonitinho. Então eu costumo dizer que eu sou o bastidor da assistência. Legal. Tá aí. Bom, prazer estar aqui, agradeço o convite. Bom, são uma carreira, eu sou enfermeiro formado, atuo como administrador, né? Trabalhei na assistência por 22 anos, assistência hospitalar. Minha carreira foi sempre voltada a centro cirúrgico, né? Passei por um período como secretário de saúde de uma cidade vizinha nossa, Soretama. Fui gestor de saúde lá por um bom tempo. E depois assumi na Unimed uma coordenação e atualmente sou gerente executivo. Já estou nesse cargo aí há 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses como gerente executivo. Né? Um pouco do que a Leide falou, eu venho por trás ali dando seguimento a planejamento, né, da estrutura do sistema Unimed. Basicamente isso, o cargo que eu atuo hoje. Legal. Madalena? Olá, também estou muito enaltecida pelo convite. Como médica, eu acho que daqui eu sou a que menos entende da parte de gestão, mas eu acredito que eu vou sair daqui aprendendo muito mais do que, né, ensinando qualquer coisa, mas é uma honra muito grande, vai ser extremamente enaltecedor. Obrigada. Quando eu fui chamar a Madalena, ela, eu estou aprendendo sobre gestão, a gente está vendo sobre isso. Eu falei, é exatamente disso que a gente precisa. Mostrar que, principalmente na área da saúde, a gente tem estágios de um recém-formado, abrir uma clínica, estou atendendo em plantão, estou atendendo no hospital, tenho de fato uma clínica que tem gestão, tem pessoas capacitadas por trás. Então, todos os estágios, eles são difíceis, é claro, sim, mas a gente traz esses debates exatamente para todo mundo aprender, eu falo isso. Então, vai ser bem bacana você contar um pouco da sua vivência na atuação e ouvir de vocês também essa parte dos bastidores da gestão e como vocês veem eles também. Queria até começar perguntando para você, o que você vê assim que mais mudou desde quando você se formou até hoje na sua atuação, em relação à tecnologia, inovação, a consultório e por aí vai? O problema é esse, né? Eu já tenho quase 20 anos de formada, então tem muita coisa aí mudando, né? Como, apesar, foi o que a Luíde falou, assim, a carinha, né? Então, enfim, a gente é novinha. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Então, já são quase aí 20 anos de formada, então realmente muita coisa mudou. A questão de inovação, a internet, softwares, tudo isso. Eu sou da época que prontuário era manual, né? Completamente manual. Quando eu iniciei o meu consultório, já 5, 6 anos depois de formada, porque eu fui fazer as residências todas, eu já quis trazer o prontuário eletrônico. Mas não era um prontuário eletrônico online, mas já era aquele prontuário engessado que você não podia fazer nada retroativo, sim, que era o papel... Era só aquele digital ali, né? Era só digital, não era online. E aí, eu acho que o principal, assim, da questão da consciência, eu acredito que quem vem se formando hoje é uma turma muito mais consciente da importância da gestão. Da importância que tem a gente saber administrar a carreira, não só administrar o CRM, porque a gente aprende, a gente sai da faculdade sabendo das responsabilidades minhas como médico, e não como um profissional, não como um empresa. Um CNPJ. Eu sempre falo isso. Então, eu acho que é muito mais da consciência que essa galera nova tá aí. Até porque, gente, a internet, eu falo que hoje você só não aprende o que você não quer. Exato.
porque está ali para você sair estudando, aprendendo tudo. E o pouco que eu sei de gestão foi mais ali, de podcast que a gente escuta, é um curso ou outro online que a gente faz, mas é muito de você correr atrás mesmo. E eu acho que essa galera nova também, né? A necessidade, a necessidade faz o gato pular, né? E essa galera nova, eu acho que eles têm muito mais consciência disso daí. Porque está mais acessível a informação. Sim. A gente estava até falando agora no painel em relação às pessoas acharem, principalmente na área da saúde, que a tecnologia e a inovação elas afastam. E eu acho bacana vocês falarem, quanto clínica, quanto hospital, a gente tem muitos softwares, muita inteligência, mas se de fato isso é para otimizar o meu processo aqui na ponta. Quando eu tenho um processo otimizado, lá na frente, de fato, eu consigo olhar para o paciente, olhar para o meu cliente com mais cuidado, com mais calma, dar a devida atenção. Me sobra mais tempo para atender. Exato. Porque tem alguém fazendo para mim. Então, às vezes, tem esse peso da tecnologia, mas não, eu estou inovando, eu estou trazendo coisas novas para eu conseguir olhar para você, para eu ter esse olhar de, olha, Madalena, você acha que você está precisando de financeiro, mas na verdade o seu problema está sendo com o treinamento das suas secretárias. Então, eu falo que a gestão ela é um 360 mesmo. Eu tenho várias caixinhas que eu preciso preencher. E quando você não sabe o que está errado, o que você precisa preencher, então, de fato, você consegue olhar mais para isso. Eu queria ouvir de vocês como vocês mostram e fazem isso cada dia mais, de pegar na mão mesmo do paciente e falar, olha, por mais que a gente esteja inovando, eu tenha todos esses robôs, tecnologias, eu estou aqui com você, eu estou cuidando de você, eu estou mais próxima de você. A inteligência artificial vai, de fato, me dar mais poder para me aproximar. Como que vocês fazem e lidam com isso? Primeiro que, quando a gente fala de toda essa parte na Unimed, eu tenho duas vertentes aí. Que eu tenho o paciente, né, o meu cliente, e eu tenho o meu médico, que é cooperado da Unimed, né? E às vezes a gente só olha para um lado e esquece do outro. O médico, como a doutora Madalena falou, né? Quando você sai da faculdade, quando você se forma, sou médico, você vai para a sua especialização, né? Decide o que você vai fazer de especialização, mas você aprende a ser médico e se especializar naquilo ali. Você não aprende a ser gestor. Você não aprende de como lidar com o seu cliente de forma de negócio, de forma financeira, falando. Então, a Unimed também tem que ter esse olhar para o médico, porque ele também é quem vai atender os nossos clientes. Então, quando você fala de inovação de processo, você tem que olhar o todo. Então, a gente na Unimed, a gente precisa ter esse olhar. Né? A gente precisa ter esse olhar para o médico e a gente precisa ter esse olhar para o cliente, porque para a assistência acontecer, tem que ter o financeiro, senão não vai acontecer. Então, quando você fala de inovação, na nossa área, é desafiador, é algo que, como eu disse, né, agora há pouco, você tem esse público, tanto o médico quanto o cliente, que você tem que conversar com todos os públicos e, ao mesmo tempo, você tem que ter o pé no chão, para aquilo também não afastar o seu cliente. Quando a gente traz isso, eu falo que hoje, a forma com que a gente consegue trazer o paciente para uma forma mais humanizada, colocando a inovação na parte de tecnologia, na parte de processos, até mesmo de atendimento, seja um atendimento virtual que você implanta, você precisa ter um cuidado que é a comunicação com o seu cliente. Como que você vai comunicar ao seu cliente que você vai iniciar esse trabalho virtual agora, né? Então, isso também vale para o médico. Como a doutora Madalena falou. Agora, os médicos que estão se formando, eles já estão vindo com outra pegada, que de repente lá atrás não tinha, né? Então, quando o médico ele chega hoje para trabalhar com a gente, ele também quer algo mais ágil, quer algo mais rápido, quer tecnologia implementada, mas ele também quer aquele olhar para o cliente de forma individualizada, até mesmo porque ele precisa que o cliente tenha confiança nele. E essa confiança ele traz nessa questão desse cuidado, desse trabalho individualizado que é feito entre o médico e o paciente. E, por outro lado, eu tenho a Unimed vendo isso tudo. Porque o médico que está atendendo o meu paciente, ele também faz parte do nosso negócio e a gente não pode esquecer dele. Então, esse é o desafio que a gente tem. Né? Eu não citei isso no painel porque a gente estava tratando de inovação voltada ao cliente, voltada à saúde como um todo. Mas dentro do nosso negócio eu não posso descartar esse olhar, né? Porque é o que vai fazer o meu negócio crescer, é o que vai fazer a cooperativa alavancar, é o que vai fazer a cooperativa desenvolver e ter mais clientes também. E
o cliente de uma forma muito à vontade para realmente aderir a essas inovações. Então, eu acho que o que a gente fez inicialmente para o cliente, além das plataformas, além de uma comunicação, né, mais assertiva, porque hoje o Dr. Google, eu tenho certeza que a doutora Madalena chega o paciente lá e fala assim, doutora, eu acho que eu tô com isso. Porque eu olhei na internet e... eu olhei no Google e aí aconteceu... Escutei isso hoje. Então... Aí, ó. Já tem um diagnóstico. Então, Não, que eu li que os médicos passam realmente essa medicação que você me passou. Exatamente. Tipo assim, não, o que você está falando tá certo, porque o Google falou que é isso mesmo. Mas isso é bom pra gente. Claro que é. Eu gosto. Mas da mesma forma que isso vem com uma série de verdades, também você muitas vezes precisa mostrar para ele que não é o melhor caminho, ou que aquele tratamento da forma que ele leu não é nessa etapa que ele precisa utilizar, em uma outra etapa. Então, isso a gente trazendo para as nossas plataformas digitais, como informação, isso também facilitou. O meu médico lá na ponta. E essa questão das informações do Google, eu vejo que são duas visões, assim. Tem quem goste, tem quem não goste. Você acabou de falar que Eu gosto. é algo bom para vocês. O porquê? Eu gosto por vários motivos. Eu gosto do paciente que chega primeiro informado, né? Ele sabe, primeiro, do jeito que eu trabalho. Normalmente, o paciente que chega até mim chega encaminhado, indicado. Foi meu pai, minha mãe, minha amiga, enfim. Eu falo que 95% dos meus pacientes chegam por indicação de alguém próximo. E não tem nada melhor do que eu pergunto o para boca a todos. boca. Todos os pacientes que chegam, sentam, tudo bem, que eu posso te ajudar. Quem foi que te indicou a consultar aqui? E aí, então ele já sabe do meu estilo de trabalho e eu gosto que normalmente já é um paciente que vem muito bem informado e principalmente porque eu aprendo com eles. Eu me sinto também, eu gosto de falar assim, instigada até um certo ponto para eu estudar cada vez mais, sabe? Desafiada. Uhum. E eu falo com o paciente, olha, a medicina está evoluindo muito rápido. Se você vir alguma coisa diferente do que eu te propus e que você gostaria de experimentar, volta, vamos conversar. Que aí se eu não souber, eu vou correr atrás. E se eu souber, e a gente pode pensar na possibilidade, se isso vai ser, igual você falou, é um tratamento viável muito ou não. bom, mas não é para agora. Então eu gosto por conta disso. Entendi. Entendeu? Já tive a fase de não gostar, claro, né? Quando a gente é mais novo, recém-formado, mais imaturo. Você não está confiando em mim? Uhum. Isso daí. Mas hoje não, hoje eu gosto. Na verdade, o seu olhar mudou, né? Sim, não, esse exatamente. paciente ele me agrega chegando aqui dessa Sim. forma, com essa informação. Questionando-me. Isso aí. Aham. Mesmo Me esse paciente, instigando, você né? tem que fazer a gestão dele. Né? Mesmo esse paciente, você tem que saber cuidar dele. Claro. Né? Só para você ter ideia, quando um gestor em saúde hoje, ele não é simplesmente um administrador. É muito mais do que isso, ele vai muito além. Né? Normativa, RDC, né? LGPD. Não é só faturamento, LGPD. não é só faturamento, é acolhimento, é o que a lei diz. O gestor em saúde, ele é tudo isso. O gestor de saúde Unimed, ele vai além. Porque a gente tem o cliente, tem um outro cliente que é o médico, que é o cooperado. Né? E nós vivemos isso no dia a dia, porque o cliente Unimed ele é um cliente exigente. Sim. Né? O cooperado, o médico em si, ele tem que ser exigente. Ele tem que ser, porque se o cliente chega na sala dele, no consultório dele, e exige, ele não tem quem está lá atrás do Uma bastidor, retaguarda, né? uma retaguarda, dando essa condição para ele exercer a medicina dele dentro da tecnologia hoje, com mais facilidade. Não, muitos, eu vejo muitos gestores hoje burocratizando, colocando sistema e ficando mais robusto, mais burocratizado. Então você coloca um software bom, você coloca lá um programa bom, mas ele tem tantos passo a passo que você fica lento. Às vezes você gasta mais, né, e você acaba deixando o papel ainda. Né? Quer dizer, utilizando o papel ainda. Eu tenho o sistema e tenho o papel. Você tem dois custos. Né? Você investe para poder minimizar. É o medo de... Exatamente. Então, assim, quando a doutora Madalena disse da evolução que veio, né, no decorrer do tempo, né, eu passei por isso também. Eu sou da assistência, né? Sim. Então eu vim lá de trás, né, e entre eu e Leide a gente tem um bate-papo muito grande. Nossa, é um bate-bola de gestão, porque a gente consegue colocar o administrativo dela com a assistência que eu tenho, a gente casa isso muito bem e a gente consegue desenrolar, avançar, né, e colocar objetivos e traçar essas metas e chegar nos resultados. A gente tem planejado isso.
Então, assim, a gestão em saúde, ela evoluiu muito, não é para aventureiro mais. Já foi. Né? Hoje Esse já... é sinônimo que você vê grandes investimentos, clínicas e não dão certo. Por quê? Porque não é só administrador. Tem que ter o conhecimento da gestão em saúde como um todo. A RDC que está aí, legislação, quebra muita gente se não souber caminhar e contornar isso tudo. Eu acho muito legal, preciso falar, vocês chamando o paciente de cliente. Porque por muito tempo não foi tratado dessa forma. De fato, a área da saúde não era tratada como uma empresa. Então, quando você olha de fato que você precisa ter um cuidado para que esse paciente, esse cliente volte, que ele fique satisfeito, que você precisa de um feedback, você precisa saber como ele chegou até você, é muito bacana ver essa mudança, até como cliente e paciente. Exato. Né? E eu queria ouvir da sua visão, Altair, em relação à gestão de pessoas. Por quê? Vocês têm um corpo de pessoas muito grande por trás da Unimed, é claro. Quando a gente vai vender um serviço e um produto, é tudo muito bonito. Então, eu preciso que, de fato, as pessoas que estão por trás façam aquilo, de fato, acontecer. Então, quando eu falo que o meu paciente, o meu cliente, ele está no centro, eu preciso que as pessoas que estão comigo acreditem e façam isso. A gente falou ontem um pouquinho sobre cultura, então, a cultura de eu sou transparente, eu coloco o meu cliente no centro, não é só o líder e o gestor que tem que ter essa visão, e sim toda a equipe. Até o atendente que está lá, porque quando um atendente acaba tratando um paciente mal, ou sendo um pouco mais ríspido, ou seco, de uma forma talvez que o paciente não gostaria, quem é atingido não é nem ele, é toda a empresa, toda a organização, a instituição. Então, como vocês lidam nesse treinamento e nessa capacitação de equipe para que, de fato, todos os pacientes consigam ser bem atendidos como vocês mesmos fossem atender, no caso? É uma pergunta cabulosa, né, Leide? A capacitação... Dá para ficar aqui o dia todo, né? Dá. Olha só. Esse assunto rende. Esse assunto rende demais. Esse assunto rende. Grande desafio. Grande mesmo. Né? Ainda mais nos dias de hoje. Né? Que o pertencimento já ficou de lado. Né? Capacitação, treinamento e a essência de fazer parte daquilo ali já se perdeu. Não existe mais. Né? São poucos os colaboradores. Lá a gente tenta frisar colaborador e não funcionário, porque ele faz parte daquilo ali. Mas assim, treinamento, capacitação, deixar ele ciente que aquilo ali faz parte de um processo, esse é o nosso desafio diário. Nosso negócio é vender assistência. Né? Nós tínhamos um setor de vendas junto com o setor de autorização. Não dava certo. Não dava certo. Era o cliente comprando e o outro aqui reclamando que estava tendo uma negativa de um exame que não está coberto. Por causa de contrato então, mesmo, não tinha direito daquilo. Ele compra um plano, sai feliz e o outro que comprou está reclamando. Saiu então, ali? Olha, vamos separar isso aqui que não está dando certo. Vendas é lá e aqui é assistência. Nós tivemos que separar, porque existe por trás da saúde, a saúde pública existe o SUS. Na saúde suplementar existe a ANS. Então nós temos aqui duas vertentes, que são duas regulações, né, onde dita o que pode e o que não pode. Né? O rol de procedimentos, ele é o balizador do sistema da saúde suplementar e a gente segue ele para poder manter as autorizações. E a assistência do outro lado, que é o nosso ponto de dificuldade, a assistência não é só, eu não estou falando só da enfermagem, só do atendimento, não. Ela começa lá no médico, né? Ela na entrada e na saída. Né? Passa por todo um ciclo ali. Passa pelo médico, pelo enfermeiro, pelo atendimento, pelo recepcionista, pela nutricionista, nessa equipe multi. Assim, a capacitação, ela existe, mas o senso de pertencimento hoje dos profissionais diminuiu, ainda mais quando você tem um embate do cliente. Porque o cliente, quando ele chega no sistema de saúde, ele esquece que tem um outro com uma patologia ou com uma doença maior do que a dele. Porque a dele, naquele momento, é a mais importante. Né? Então, você tem que dar essa atenção para ele e o outro que está na fila. E você passar alguém na frente nesse momento é muito difícil. Né? Então, a assistência hoje, o conceito da humanização da assistência está cada dia mais difícil. Não está fácil. Leide, a gente estava até conversando ontem em relação a... Vocês têm os pacientes e têm os médicos. Sim.
E isso mudou, essa questão da gestão mudou muito. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como você passa e como você consegue perceber essa aderência, essa aceitação de que, olha, você precisa gerenciar o seu CNPJ. Você é uma empresa e o que você precisa, o que você está errando é nisso, nisso, nisso. Não tem como você não saber o valor de um procedimento, enfim. Então, como vocês passam isso para eles e recebem também? Então, é um desafio mesmo, porque, como eu disse, né? Hoje, a visão do médico, ela está mudando, já está bem mudada, né? Lógico que eu tenho um médico que ele quer fazer a assistência dele sem se preocupar nem com o próprio financeiro dele, que aí, às vezes, é a secretária que cuida, ou a esposa que cuida disso para ele só quer trabalhar. Né? Ele só quer atender o paciente dele e pronto, acabou. Então, quando você vai tocar nesse assunto, você tem que ter muito cuidado. Né? E eu brinco que teve um médico da cirurgia cardíaca que chegou e veio falar comigo, falou um monte de coisa. Eu falei, vamos falar de números. Vamos falar do seu honorário para esse paciente. Você está nessa euforia toda, quantos pacientes desse tipo você atendeu nos últimos 12 meses? Eu sei lá, Leide, quantos pacientes eu atendi em 12 meses. Eu falei, cara, você precisa ter esse número, é o seu trabalho. Quanto custa a sua hora? Você sabe quanto custa a sua hora? Se você não sabe quanto custa a sua hora, como é que você calcula que você não pode buscar o seu filho na escola? Porque você não pode perder tempo. Se você não sabe quanto custa a sua hora, você deve buscar o seu filho na escola. Então, muitas vezes a gente tem que trazer o médico para essa realidade. Que para a assistência acontecer, ela tem que ter dinheiro, mas ele também ele tem uma vida. E ele precisa olhar para isso. Então, quando eu falo, aí que está a questão das duas vertentes, que eu tenho o meu médico, porque ele tem que estar bem, ele tem que estar bem na família, ele tem que estar bem psicologicamente, ele tem que estar com o financeiro dele em dia para ele atender bem o meu cliente. Porque não existe, gente, uma chavinha que agora eu sou médico, vou atender, agora eu sou pai, eu sou esposo. Não existe isso. Você sabe disso, doutora? Com certeza. Não existe. Então, quando você tem esse mundo, você bota ele dentro da instituição. Ei, esse aqui é um negócio, isso é um hospital. Eu tenho esse protocolo. Quer ver uma coisa que o Altair pode falar bem melhor que eu vou falar do número e ele vai falar da assistência, né? Quando eu falo, esse protocolo tem que ser para pronto-socorro, por exemplo, com os medicamentos que podem ser administrados para essa situação, essa patologia, diagnóstico do paciente. Tem médico que vai entender e tem médico que não vai entender. Por quê? Porque o médico ele vai querer um medicamento X que vai me custar R$60 e o medicamento similar que vai fazer o mesmo efeito custa 10. Um Dacetrona e um Dramin. Dacetrona, exatamente. Eu vou querer um Dacetrona para todos os pacientes. O Dacetrona é para... É para náuseas, náuseas, enfim, é um Vonal. E aí ele não quer saber, né? Lógico, um Dacetrona ele sabe o custo. Mas quando eu falo de algo maior, quando você traz isso, doutor, não existe assistência sem dinheiro. Eu preciso fazer a gestão disso e dando o meu melhor para o paciente. Né? Porque eu também tenho que pensar nesse diagnóstico de forma precisa e no meu paciente bem cuidado. Então, não é... Esse é o jogo de cintura, tá? É um desafio, porque cada dia mais eu tenho os insumos em valores elevados e para manter essa assistência sem aumentar esse custo para o cliente, para o paciente, é o grande desafio dessa conta bater. E ainda tenho que pensar no médico aí. Você tem que tomar cuidado nisso, nisso e nisso. E o médico não se preocupa com isso não, tá, Manu? Ele não se preocupa. São pouquíssimos os médicos que sabem ser gestor. Aí vem a necessidade. Quando você traz isso para uma realidade atual, o médico ele começa a querer ser gestor, começa a querer entender mais. Quando ele vê a importância do processo, da conta. Ei, eu tenho que fazer isso dessa forma, se eu fizer isso aqui, aí entra a inovação. Se eu automatizar a confirmação de consulta, quanto tempo eu ganho com a minha secretária para conferir o meu pagamento, entende? Então, hoje, esse cenário está mudando, mas volto a falar, tem médicos, eu vou usar essa fala, tá? Mais antigos que não aceitam. Sim. Né? Então, esse é o nosso desafio todo santo dia, tá? Todo dia. Leide, a doutora Madalena falou no início aqui e é uma frasezinha
Eu escuto muito isso. E quando o médico se forma, realmente ele sai médico, ele sai querendo atuar e tudo. Sim. Ele quer fazer mesmo aquilo acontecer do que ele aprendeu. E é o certo, né? Só que por trás disso tem conta, tem número, Exato. tem isso tudo, né? E a gente que está ali na frente, calculando isso tudo, né? A gente vê médico brigando por material, por qualidade de produto, por medicamento, mas ele não está brigando pelo honorário dele, pela hora de trabalho dele. A gente fala isso todos os dias. É médico querendo usar o equipamento mais caro, a prótese mais cara, mas ele esquece de brigar pelo honorário dele. A minha hora de trabalho custa X. Não, ele briga, eu quero esse equipamento. Tudo bem, a gente vai tentar fornecer o melhor equipamento. A gente briga pelo paciente, né? Exatamente. O médico, eles querem brigar por ele, E a gente honorário escuta dele. muito assim, nossa, mas eu trabalho tanto, eu não tô vendo, Leide, meu dinheiro. Eu trabalho tanto e eu tô ganhando pouco, meu dinheiro não tá rendendo. Quando o médico porque chega ele lá... tá com É porque a gente não Quando se ele- enxerga como uma empresa. Quando ele chega Exato. pra A gente gente... não se enxerga como uma Quando ele empresa. chega pra gente, ele começa a reclamar, a gente sendo, doutor, senta aqui, doutora, senta aqui. Vamos olhar o número, vamos olhar o seu faturamento, vamos calcular, vamos ver onde tem essa produção, onde está ganhando, onde está perdendo. Porque às vezes ele está produzindo muito, mas não está ganhando dinheiro. Né? E outra coisa, ele está fazendo assistência que é o melhor para ele, mas por trás disso tem que ganhar dinheiro também. Por isso que a gente sempre fala que são caixinhas. Às vezes chega um médico, eu preciso mudar os meus custos, as minhas despesas estão muito altas. E quando a gente vai olhar, não, as despesas estão ok, mas a parte tributária está altíssima. Falamos ontem, então, né? Exato, então eu tenho que estar tudo bem, ornando. É claro que é um caminho a ser enfrentado, a gente vai vendo um passo de cada vez. Mas às vezes o problema é o contrário também. Eu acho que eu acho que o problema está no tributário e, na verdade, estão nos custos, ou na parte financeira, ou nas minhas pessoas. Então, são caixinhas que a gente precisa olhar com muito cuidado. Eu queria perguntar, eu sempre gosto muito de pedir dicas, assim, pela experiência de cada um e a vivência de cada um. Eu queria que você falasse, doutora Madalena, para as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, na área da saúde. Me formei, e agora o que eu faço? Dá uma dica, talvez até de alguma experiência que você já viveu, que você possa passar para esse pessoal. Eu falo que quando a gente forma, né, a gente está ali disposto a trabalhar e ser médico. E aí, quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha, é fato. O médico que forma hoje, se quiser realmente trabalhar, ele vai ganhar, eu acho assim, dentro das carreiras que a gente tem, é o dinheiro mais rápido, mais fácil e que você tem maior possibilidade de escalonar a sua profissão. Então, só que a gente não tem essa noção. Na verdade, a gente tem noção que se trabalhar sim, eu vou trabalhar muito, eu ganho muito. Se eu trabalhar pouco, eu ganho pouco. E o que a gente tem que tentar fazer, o que eu busco todos os dias na minha carreira, é trabalhar menos e ganhar mais. Só que para isso eu tenho que ter uma gestão. Eu tenho uma gestão de toda a jornada do paciente. Desde a hora que ela é indicada, que alguém me indica para esse paciente, a hora que ela vai entrar em contato com a minha secretária, porque a partir daquele contato, ela já está falando comigo. Ela está falando com a minha secretária, mas ela está falando comigo. Se a minha secretária não atender ela bem, ela vai ficar chateada comigo, não é com a minha secretária. Né? Então, a gente tem que fazer toda essa questão da jornada do paciente ser algo agradável. E a gente precisa ter meta dentro do consultório, a gente precisa ter métricas de questão de retorno. Esse paciente voltou, esse paciente não voltou, esse paciente teve uma renda para o meu consultório, ticket médio desse paciente. Então, tudo isso eu tenho que calcular dentro do meu consultório, só que isso ninguém me ensina. Isso ninguém nunca me ensinou na faculdade. Se eu não tivesse ouvido falar, eu não... Ou ido atrás. Ou ido atrás, exatamente. Então, a necessidade de que isso aconteça na carreira médica é muito grande, na verdade, na carreira profissional da saúde, né? Seja nutricionista, seja dentista, físio, qualquer área da saúde, a gente não tem essa preparação. E eu indico que sim, se contrate alguém. Você tem que fazer curso para você ter conhecimento, para você poder cobrar. Mas você precisa contratar, porque a sua hora vai ser muito mais cara do que você... Tipo assim, vai te custar muito mais você fazer do que você contratar. Perfeito. Entendeu? E você tem até que saber contratar. Às vezes, Sim, quando a gente... mas para isso que você tem que saber, para você poder contratar e cobrar. Exato. Eu sempre falo que o médico não precisa saber tudo, mas ele tem que ter a mínima noção do que ele precisa de fato. Que aí você vai saber contratar, é claro, que é necessário para aquele momento. Um exemplo simples, assim, eu tô falando
Érico, né, lá na clínica, e mais algumas outras amigas que eu tenho conversado, outros médicos que eu tenho conversado. A gente tem muita dificuldade de arrumar alguém para fazer a parte de marketing de Instagram. E às vezes a gente se apega a detalhe pequeno, de tipo, eu não gostei da cor desse post. Mas na verdade eu tenho que saber o que aquele post está me rendendo. Quantas curtidas não é o suficiente, Sim. mas a partir daquele post, quantas pessoas entraram em contato, a partir daquele post, quantas pessoas marcaram, quantas conversões eu tive. Então, assim, a gente tem que ir hoje muito mais além do que a cor do post. A foto que está no post. É o próprio É a consequência conteúdo, daquele post para o seu negócio. Então, porque é um negócio. E hoje em dia, gente, tem figurinha no WhatsApp do tipo, médico que tem residência é porque não se garante no Instagram. Nossa. Então, cara, o Instagram hoje é realmente, eu falo que é o nosso cartão de visita, apesar de que eu sou uma das poucas, eu confesso assim, que eu invisto muito pouco no meu. Mas é o nosso cartão de visita, o paciente entra lá e vê. Entendeu? Se vale a pena consultar com aquele médico, se ele tem o estilo, ali, né, também. se ele tem o tipo de atendimento que eu gosto. Eu sempre se falo, a se recomendação identifica. ela é a melhor forma de chegar. Com certeza. Então, se o paciente foi bem atendido e ele vai te recomendar. Com certeza. Mas o meu recado mesmo é se informe, busque saber sobre administração, gestão, para você poder contratar alguém e saber cobrar. Você vai precisar. Meu olho brilha quando eu vejo um médico, quando eu ouço um médico falando isso, gente, de verdade. O coração chega a ficar até quentinho. É assim, eu queria pelo menos que não precisaria de muito, pelo menos 20% dos médicos que eu atuo diretamente, se tivessem essa visão, se tivessem essa noção que a doutora Madalena falou aqui, nossa, eu estaria muito feliz. Mas é exatamente isso que eu penso, Mas, sabe? Leide, é muito difícil. Eu vou confessar que eu comecei a fazer planilha de orçamento, de orçamento não, de faturamento, deve ter uns 4 anos. Nossa. Imagina, eu não tinha nada disso, eu não tinha ideia de quanto eu faturava, gente. Eu não tinha ideia da minha hora, quanto que me custava. Eu imagino. Tem noção? E é isso que eu falo, né? Às vezes Você tem um custo por trás muito alto. Sim, para manter tudo, Exato. né? Não só que a gente tem que ter noção, muitas vezes eu errava achando que só tinha que colocar os custos da clínica. Não, E o tanto de curso que a gente faz hoje. Exato. É o seu pós-graduação. investimento, né? É o investimento. Tudo investimento. Então, eu falo que esses dias a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Que da mesma forma que tem o médico, quando ele entra nisso, e é por isso que eu falo que meu olho brilhou, porque quando o médico ele começa a achar que está entendendo um pouquinho da gestão do negócio dele, ele quer fazer tudo sozinho. E não dá conta. Ele não dá conta, até porque a sacada para a gestão acontecer, para o controle acontecer, ele vai ter que dedicar muito tempo parar para de poder atender. fazer. Né? Então, ele tem que se preocupar naquilo que qual é o foco dele, que realmente é a assistência e tudo mais. Então, é por isso que a gente está se capacitando cada dia. Cada dia mais. Para que a gente consiga realmente chegar e entregar isso, né, de uma forma mais ampla para o médico e que ele consiga confiar que essa entrega vai ser assertiva e rentável para ele. Isso né? aí. Porque ele também tem que ver esse retorno acontecer. Né? Então, meu olho brilha, meu olho brilha. Eu e a Leide, Leide e alguns colegas, nós terminamos recente agora, iniciamos no meio de pandemia, né, a pós-graduação de gestão de inovação, justamente para se especializar. No momento da pandemia foi onde nós tivemos muito impacto em gestão de saúde. Muito impacto, foi onde deu um boom na saúde. A tecnologia dentro da saúde ela era voltada a equipamento médico hospitalar. Não, ela veio de uma outra forma. Ela veio na forma de atendimento ao cliente, a facilidade de atender o cliente. Tanto que surgiu milhares de plataformas voltado para o atendimento ao cliente em casa. Telemedicina, teleconsulta, né? Nós temos aí a Laura, que é uma plataforma que cuida do cliente mesmo, do cliente crônico. Então, assim, surgiu muita facilidade para isso. Então, nós tínhamos que se aperfeiçoar. Correr atrás também para colocar isso dentro da gestão. Nós não pensávamos em ter nada disso. Vamos fazer porque chegou um outro mercado. Nós vamos ficar para trás. Né? E a gente não pode hoje, dentro de gestão de saúde, ninguém pode ter medo de encarar o desafio. Se tiver medo de encarar o desafio, ele vai ficar para trás mesmo. Então, como se diz, vai muito além só de capacitação. É mesmo ter
frente a frente ali. E uma coisa que o Altair citou agora, quando a gente colocou, né, a teleconsulta, né, na pandemia, o nosso cuidado foi: primeiro, eu tenho o meu médico cooperado, né? E essas plataformas, geralmente, eles pegam médicos do Brasil inteiro e jogam lá dentro. Então, você não tem muito controle do que está sendo entregue ao seu cliente, porque você não tem o histórico daquele médico. Você, né, claro que você recebe todas as especificações, todas as capacitações, mas você não tem aquela vivência igual a gente tem dos nossos médicos aqui. Então, a internet recebe tudo. Exato. Mentira e verdade está na então, internet. o que a gente teve, esse cuidado, foi justamente de ofertar aos nossos médicos. Entra você na plataforma, cuida você do nosso cliente e mais. Algumas especialidades falaram, essas patologias dessa especialidade deixa com a gente. Então, essas especialidades eu não coloquei na teleconsulta, para não tirar essa produção do meu cooperado. Porque senão, daqui a pouco, porque é aquilo que você disse, o cliente ele retorna, né? E se esse cliente não retornar mais para o meu médico, como é que vai ficar isso? Então, a gente teve todo o cuidado desse mapeamento, porque a pandemia ia acabar e tinha que acabar. Então, a gente teve todo esse cuidado para realmente esse paciente continuar dentro de casa, a gente chama, né? Dentro de casa, com os nossos cooperados, os nossos clientes sendo atendidos por gente da gente. Eu falo que gestão na saúde é a minha paixão, assim, e eu fico muito feliz de conversar, de falar sobre isso, de ter pessoas que falam sobre isso. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês, a visão de cada um, de uma instituição grande e de uma clínica. Então, eu queria agradecer e dar um presente para vocês. Nossa! Muito obrigada. Um cafezinho da nossa região. Ai, nossa, adoro Olha! café. Obrigada. Montanhas Capixaba. Obrigada. Para mim também? Olha! Obrigada. E até a próxima. A gente vai aí cada vez se ajudando mais. Com certeza. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite. E estamos aí à disposição, tá? É sempre bom falar de gestão na saúde. Até Agradeço, mais. estamos aí precisando, estamos sempre às ordens. Muito obrigada. Aprendi muito. Eva. Muito obrigada. Foi um prazer. E esse foi mais um podcast. Até a próxima. Até a próxima.